Com dificuldade no avanço da vacinação, o apoio ao tratamento na fase inicial da Covid-19 é cada vez mais forte. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ideologias políticas na atuação de médicos têm levado pacientes à morte. Pacientes com sintomas de Covid-19 têm aguardado de 5 a 8 dias após manifestação dos primeiros sintomas para serem submetidos ao exame laboratorial. A alegação de empresas é que, a partir desse período, é possível melhor precisão no diagnóstico. O que preocupa é que, nesse intervalo, o vírus se replica e a doença pode se agravar. É o que defende este médico e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Cada estupidez, não tem respaldo científico aguardar o fazer o exame. Sentir os sintomas é porque ou é uma outra doença, ou se for a doença, o vírus já no seu organismo, embora de uma forma na fase moderada, na fase leve. Mas se pode, naquele mesmo dia, ir e fazer o exame. Sobre iniciar ou não o tratamento logo nos primeiros sintomas, Dr. Raul Canal explica o papel do médico e do paciente nessa decisão. Nenhuma autoridade, secretário de saúde, ministro da saúde, governador, prefeito, CFM, ninguém pode impor a ele uma conduta clínica com a qual ele discorde. Está dentro do bom senso de princípios científicos, certo? A medicina de evidências. E outro fator que influencia, a autonomia da vontade do paciente. Uma vez esclarecido pelo médico qual é a eficácia daquele medicamento, se é um medicamento ou não, se tem ou não eficácia comprovada, quais os riscos de efeitos colaterais. Tudo isso esclarecido, o paciente decide se ele vai ou não se submeter àquele tratamento. Então, a autonomia clínica do médico e a autonomia da vontade do paciente. Esses dois binômios sempre devem prevalecer. Com a dificuldade no avanço da vacinação, o apoio ao tratamento na fase inicial é cada vez maior. É a partir dessa prática médica que se vai encontrar uma saída. Então, eu defendo não somente o tratamento precoce, como também o tratamento preventivo. Temos que fazer alguma coisa. Se há alguma alternativa, temos que nos agarrar a ela. E eu estou 100% favorável ao tratamento e eu vou lutar com todas as forças dentro das recomendações médicas para salvar a minha vida e a vida da minha família. Ainda de acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ideologias políticas entre a atuação de médicos têm levado pacientes à morte por não adotarem os cuidados na fase inicial da doença. Estamos matando muitos seres humanos no Brasil por essas condutas equivocadas, norteadas por posicionamento político e não por embasamento científico, não pela medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências. Porque se a doença é nova, nós estamos convivendo com um novo inimigo, que é o vírus, o coronavírus. Não sabíamos exatamente, logo que ele surgiu, como combatê-lo. E a primeira ordem, para espanto de todos nós, e dos médicos, com M maiúsculo, o ministro da Saúde dizia para as pessoas irem para casa e só procurar o profissional quando tivesse com falta de ar. E aí nós perdemos muita gente. Porque era a palavra do ministro da Saúde, o Mandetta. Mas isso, com o tempo, foi mudando. E nós temos hoje uma legião, mas uma imensa legião de médicos desse país, e particularmente em Rondônia, e particularmente também, mais ainda, em Porto Velho, que estão tratando dos seus pacientes em cima das evidências, dos resultados que estão surgindo quando eles resolvem tratar o paciente no primeiro momento.
esses médicos que ainda resistem a não tratar o paciente no primeiro sintoma, certamente isso aí, com certeza isso, ouvi outro dia isso de um médico, eles não aprenderam essa lição nos bancos da faculdade de medicina. Estão sendo levados por, como disse aí o presidente médico, que deu uma entrevista em nível nacional, dizendo que estão sendo levados por questões políticas, ideológicas. E eu já digo mais, partidárias, inclusive. Mas os verdadeiros profissionais, os médicos, que estão tratando em cima das evidências, estão fazendo com que grande parte das pessoas que poderiam ir a óbito, e certamente iriam, sejam tratadas no começo. Ah, então é 100%. Tratou no começo, salvou. Não é assim que funciona nenhuma doença. Agora, as chances de você se salvar, de você se sair bem, é muito maior se você começar a tratar quando o estado ainda é leve, do que quando você vai resolver tratar quando o caso está grave. Uai, parei um pouquinho. Se quando está leve não tem cura, não tem jeito de combater o vírus, como é que dá para combater quando o vírus toma conta 95% dos pulmões, por exemplo, quando não ataca o coração, quando não ataca outros órgãos, os rins, por exemplo? O vírus faz um estrago danado. Eu aprendi em lógica. Isso é lógica. Que é muito mais fácil você tratar quando o caso é leve do que quando o caso for grave. Obrigado a essa imensa legião de médicos desse país que acreditam que o tratamento imediato é o caminho para salvar vidas. Eu fico tão feliz quando a gente faz um comentário desse. Eu que não sou um especialista, mas eu também estou falando de evidências, evidentemente, né? Evidências, evidentemente, tá certo? E aí a gente recebe um retorno de ninguém menos do que a presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Rondônia, doutora Flávia Lenzi, que manda o seguinte recadinho depois do meu comentário sobre o tratamento imediato. Ela diz assim: é isso mesmo, Everton. Sempre digo que ninguém chega ao grave sem antes passar pelo leve e moderado. Se tem como tratar o grave, é óbvio demais que é muito mais fácil tratar o leve. Falei da lógica, não é, doutora Flávia Lenzi? Não preciso ser médico para saber isso, apenas saber um pouquinho de lógica. Se você consegue e imagina que pode tratar o grave, como é que não vai tratar o leve? Seria muito mais fácil. E claro que é. Evidências, lógica, inteligência, amor ao próximo, horror às ideologias quando entra a medicina. Mas, infelizmente, ainda nesse país, nós estamos vivendo uma guerra ideológica fratricida, bandida, que está destruindo uma geração. Eu tenho dó dos meus filhos por não terem vivido um tempo que a gente viveu, em que a vida humana
era o que havia de mais sagrado, em que a palavra do médico, baseada nas evidências, era algo muito importante, acima de questões político-partidárias e por aí vai. É uma pena. O Brasil está pedindo socorro.